pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Érica, estou aqui com vocês para mais um ATPC formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, etapa ensino médio. Esse ATPC é destinado para todos os professores de filosofia, sociologia, história e geografia que atuam no ensino médio. No encontro de hoje, nós vamos ter um vídeo de sensibilização que vai trazer algumas reflexões durante o nosso encontro. Vamos resgatar a formação que aconteceu no Centro de Mídias no dia 9 de março e vamos continuar a nossa conversa sobre o caderno do professor do Currículo em Ação, conversando sobre avaliação e recuperação da aprendizagem, pauta que ficou combinada para as formações futuras. Vamos lá? Então, pessoal, aqui está a nossa pauta, como eu acabei de comentar com vocês, e o vídeo de sensibilização é uma música do Arnaldo Antunes, Contato Imediato, para a gente refletir um pouco sobre as questões que estamos vivendo nos tempos atuais. Vamos escutar? Pessoal, essa reflexão do contato imediato do Arnaldo Antunes parece trazer para a gente um pouco de esperança, né? Da gente ser abduzido, transportado para um outro lugar, um lugar onde a gente não vai ter medo, um lugar onde a gente não vai ter preocupação. Mas será que esse lugar existe, né? Ou é só lá no espaço sideral? Os tempos que estamos vivendo são muito difíceis. E escutar uma reflexão como essa, né, onde a gente pensa o semelhante, pensa o diferente e pensa tudo aquilo que a gente tem de dificuldades e obstáculos no nosso caminho, né, nessa jornada humana, faz a gente pensar um pouquinho, então, sobre como é que a gente tem que fazer para ficar bem, para se cuidar e conseguir, né, ter saúde mental para prosseguir em meio a tantas dificuldades, né? Alguns momentos a gente tem o desejo de ser abduzido e Arnaldo Antunes conduz a gente, né, por essa abdução nessa música Contato Imediato. E agora vamos voltar para o planeta Terra e continuar aqui o nosso encontro formativo. Bom, conforme a gente combina em todos os encontros, o local para que as interações aconteçam é por meio do chat que fica lá aberto no nosso canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal da Diretoria de Ensino para que fique por dentro de todas as informações e formações que acontecem. E tem o link da lista de presença que todos precisam responder. Esse link da lista de presença ele fica disponível para as terças-feiras, né, que é o dia do ATPC de Ciências Humanas, e é importante que vocês façam esse registro para que a gente saiba, né, quantas pessoas assistiram e deixem os comentários também, para que a gente possa entender um pouco do que é que vocês estão achando, né, avaliem os nossos encontros formativos para que a gente sempre possa melhorar. Deixem sugestões, contribuições, críticas, tudo isso é muito importante para o aprimoramento do nosso trabalho, tá bom? Bom, continuando, pessoal, os ATPCs do Centro de Mídias, eles são de extrema importância para manter a gente atualizado com todas as colocações da Secretaria da Educação, com todos os projetos e todos os acontecimentos. Então, a gente sempre resgata a formação que aconteceu no Centro de Mídias. Eu gosto de deixar bem pontuado aqui que a conversa que a gente faz no nosso encontro formativo da Diretoria de Ensino, quando resgata o ATPC lá do Centro de Mídias, né, da EFAP, a gente tem a intenção apenas de pincelar, né, as informações que já foram feitas com toda a qualidade pela equipe da EFAP e trazer aqui alguns pontos essenciais para aprofundar a discussão. Então, olha só, lá no dia 9 o link está aí disponível para quem não assistiu, quiser assistir. Embaixo na descrição do vídeo também estará disponível, o Gilson sempre coloca tudo bem organizado para a gente. A Lucilene e o Ademir fizeram uma formação de eletivas e a sua nova configuração. O que acontece?
Nesse cenário pandêmico que nós estamos vivendo, as eletivas têm sido bem desafiadoras e a secretaria acabou adotando a estratégia de fazer algumas alterações, né? Fazer uma nova configuração para esse cenário que a gente está vivendo. Então, o que foi feita nessa formação? Foi feita de novo a apresentação da equipe de Ciências Humanas da EFAP e a indicação do uso do diário de bordo para as formações. A gente sempre tem que ter um caderninho para fazer os nossos registros. Eu penso que o que é válido a gente, né, anota e depois navega, investiga e estuda e aplica e assim vai. A apresentação do componente curricular eletiva, eu achei interessante essa formação porque nem todo mundo tem aulas atribuídas, né, de eletivas, ainda a gente fica numa situação, né, ai, será que eu pego eletiva, será que eu pego projeto de vida, será que eu pego tecnologia, que são possibilidades de atuação dos docentes, né, e a gente às vezes tem um pré-conceito porque não conhece, então é uma maneira de conhecer as possibilidades do trabalho com as eletivas nas nossas escolas. E foram apresentados também subsídios para que vocês trabalhem, né, dentro desse cenário de ensino híbrido que nós estamos vivendo. Eu não vou me aprofundar muito aí nas discussões, mas vou trazer aqui então um resgate conforme eu comentei com vocês. Então, os objetivos desse encontro foi apresentar o componente, né, eletiva e compreender como é que ela pode ampliar o sentido das práticas docentes na escola, né? Como é que a eletiva vem para fortalecer a aprendizagem dos nossos estudantes. E também, pessoal, eles trazem para a gente um pouquinho de como é que poderia ser a culminância, que é o ponto final, né, o que reflete a aprendizagem da eletiva nesse cenário de ensino híbrido. Então, o percurso que foi percorrido na pauta, foi feita uma sensibilização, foi dito, né, o que é esse componente, quais são os conceitos orientadores, como é que pode ser feita essa culminância, como é que se implementa uma eletiva, como é que faz isso no ensino híbrido e como que se avalia tudo isso, e trouxeram alguns referenciais. Então, para quem quiser resgatar, é só assistir de novo ou assistir pela primeira vez a formação sobre eletivas do Centro de Mídias. O que é a principal mudança que aconteceu? Quando a gente vem com o conceito de eletiva, né? E eu acho interessante, quem não navegou ainda, navegar pelo site do Inova. Daqui a pouco eu vou mostrar onde é que está a plataforma e disponibilizar o endereço no link. A ideia era fazer misturas a partir dos interesses, né, dos projetos de vida dos estudantes, para que os estudos fossem mais pontuais, mais significativos e tudo mais. No entanto, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, foi feita essa reestrutura e a eletiva ela ficou para a turma. Então, exemplo, o nono ano A vai ter a eletiva X, diferente do cenário anterior, onde a gente poderia ter alunos do nono ano A, B e C compondo a turma da eletiva X, né? Então, a gente teve essa mudança que a SEDUC fez acontecer por meio de um comunicado, né, tornando isso uma nova estrutura proposta para o momento pandêmico que nós estamos vivendo. Então, olha lá, nesse primeiro semestre, de modo a garantir que os protocolos de segurança sanitária sejam seguidos, orientamos que não seja feita a reenturmação dos estudantes para a realização das eletivas. Sugerimos que os professores levantem os temas de interesse das turmas e proponham uma eletiva com uma temática mais abrangente, que esteja em consonância com as propostas apresentadas pelos estudantes em determinada turma. Então, vai ser feito um levantamento, uma sondagem, e a partir dessa sondagem vai ser construído, né, um percurso formativo, uma ementa dessa eletiva para dar conta aí dessas demandas dessa turma,
ok? Tem um cronograma que foi apresentado nesse ATPC e provavelmente, né, ele vai sofrer ainda algumas mudanças, porque a gente, no meio desse cenário pandêmico, os ATPCs eles ficam, né, gravados, flutuando aí no tempo. A gente está recentemente vivendo um recesso e aguardando outras informações que estão por vir. Então, foi apresentado um cronograma que possivelmente, provavelmente pode ser reorganizado e reestruturado, ok? Aqui, gente, é o site do Inova Educação. Essa é a carinha do site, eu dei um print na tela, onde tem maiores informações sobre os 3 componentes curriculares do Inova: tecnologia, projeto de vida e eletivas. E eu convido vocês a navegarem por esse ambiente para que possamos conhecer mais detalhes sobre esses componentes curriculares. Ainda no dia 9, a gente teve uma outra pauta formativa, ainda com a Lucilene e com o Ademir, onde eles trouxeram para a gente a formação sobre interdisciplinaridade e a metodologia do painel integrado. Então, eles trouxeram uma sugestão de trabalho de metodologia ativa para a gente conversar. Nessa pauta, então, eles novamente apresentam a equipe de humanas, indicam o uso do diário de bordo e apresentam a importância da interdisciplinaridade na área de ciências humanas. E traz para a gente, então, o exemplo de uma atividade utilizando as metodologias ativas, que é o painel integrado. Os objetivos desta formação é refletir a prática docente por meio da atividade de recuperação e aprofundamento, compreender a importância da interdisciplinaridade na área de ciências humanas e estabelecer relações entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030. Para fazer essa formação acontecer, o percurso da pauta foi o seguinte: trouxeram as competências gerais e específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas, falaram das habilidades de retomada, conversaram sobre o currículo paulista e a articulação dele com a Agenda 2030 e falaram sobre a interdisciplinaridade no currículo paulista e trouxeram a metodologia ativa do painel integrado, adaptando tudo isso para o novo ensino médio, mostrando, né, a aplicabilidade dessas metodologias ativas. E aí, como que avaliaram e as referências desse encontro formativo do Centro de Mídias. Eu gostei muito dessa formação porque ela veio ao encontro de um trabalho que nós desenvolvemos no final do ano passado no Núcleo Pedagógico. A gente fez um trabalho transdisciplinar misturando a área de ciências humanas com a área de ciências da natureza, e eu vou até convidá-los para que conheçam um pouco desse trabalho. Quem não assistiu, a gente teve a participação de professores da rede, foi muito bacana. Bom, para quem não conhece a Agenda 2030, eu vou trazer um vídeo também aqui para que vocês conheçam um pouco mais. De vez de eu ficar falando, eu vou pedir para a professora Mariana, né, por meio do vídeo que eu vou compartilhar com vocês, explicar essa Agenda 2030. Mas antes disso, queria só resgatar aqui esse slide que foi apresentado na TPC, onde todas essas setas, né, que misturam e se entrelaçam, mostram todas as possibilidades de conexão entre os componentes, promovendo assim a interdisciplinaridade. Bom, o vídeo que eu estou comentando com vocês, da Mariana, se chama Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são as ODS. A Mariana, pessoal, é professora de Geografia da rede e atualmente ela trabalha lá na equipe curricular da COPED, compondo a equipe de Geografia. Vamos assistir o vídeo dela?
Olá, aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar na escola sobre a Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU. Ela é uma organização internacional criada em 1945, da qual quase todos os países do mundo fazem parte, inclusive o Brasil. Oficialmente, o seu objetivo é trabalhar pela paz e desenvolvimento mundiais. Buscando atingir esse objetivo, a ONU propôs várias ações. Uma das mais recentes é a Agenda 2030. Mas, para compreender melhor esse plano de ação mundial, é importante voltarmos um pouquinho no tempo e entender como a ONU chegou até aqui. Beleza? Vai lá então. Eu te espero. Voltamos então à década de 60, quando países começam a expressar preocupações com relação ao meio ambiente e sobre como as ações humanas podem impactar o planeta em que vivemos. Essas preocupações vão ganhando espaço nas discussões da organização e em 1972 a ONU realiza a Conferência do Ambiente Humano em Estocolmo, lançando seu Manifesto Ambiental, com 19 princípios para inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano. O tempo passa e em 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento lança o documento Nosso Futuro Comum, trazendo a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, que você já deve ter ouvido falar. Para a comissão, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. A questão do meio ambiente vai ficando cada vez mais complexa. Isso porque as pessoas começam a perceber que para existir um desenvolvimento sustentável é preciso ações em outras frentes. Economia, educação, saúde, sociedade, tudo isso está conectado ao meio ambiente. É preciso, então, ter uma visão mais ampla. Isso fica bem claro em 1992, quando a ONU realiza a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, e lança a Agenda 21. Essa visão se consolida em 2000, quando ocorre a Cúpula do Milênio, em Nova York. Nela são estabelecidos os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com metas claras e quantitativas que deveriam ser atingidas em até 15 anos. Quando consideramos esses objetivos, conseguimos perceber que, para além do meio ambiente, outros aspectos são considerados. Educação básica de qualidade para todos é um deles. Ao longo dos anos, a ONU acompanhou a aplicação de ações voltadas a atingir esses objetivos, buscando verificar se elas de fato contribuíram para o desenvolvimento dos países. Segundo a organização, alguns índices obtiveram melhora, como a diminuição da mortalidade infantil ou a redução da extrema pobreza. Alguns outros aspectos, porém, apresentaram pouca ou nenhuma evolução. Além disso, a proposta da ONU sofreu várias críticas. Uma delas é que, dentre os objetivos escolhidos, não estava claro o papel das empresas no processo de desenvolvimento sustentável. Os impactos ambientais, políticos, sociais e econômicos de grandes corporações precisavam ser mais considerados. Outra crítica importante é que as ações e objetivos defendidos pela organização foram definidos por países ricos. Assim, os contextos e as necessidades de países mais pobres não foram bem consideradas. As metas definidas não faziam sentido para muitos desses lugares, o que prejudicou a realização de ações que podiam, de fato, ajudar populações mais pobres. Por esses e outros motivos, aqueles 8 objetivos passaram por uma revisão, e em 2015 foi lançada a Agenda 2030. Esse plano de ação foi construído a várias mãos, por um grupo composto por 70 países,
envolvendo especialistas, comunidade científica, membros da sociedade civil, dentre outros. Países mais pobres tiveram representação e participaram da definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, além das populações, as empresas foram claramente consideradas, como nos Objetivos 9 e 12. Cada um dos 17 objetivos traz metas claras que devem orientar o trabalho de organizações governamentais, empresas privadas e outras instituições. É isso, espero que tenha gostado. Vale a pena pesquisar em casa mais sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e investigar. Será que já existe alguma ação sendo feita sobre isso no seu município? Você também pode pensar, qual desses 17 objetivos é mais importante para você e para o seu contexto nesse momento? Será que você pode contribuir com alguma de suas metas? Eu fico por aqui. Boa aula, bons estudos e até uma próxima vez. Bem bacana, né? Eu gostei muito. Eu penso o seguinte, esse vídeo da Mariana, para mim, é uma super referência da produção de vídeos educativos para o YouTube. A maneira como a Mariana traz as informações, a estética do vídeo, toda a edição, eu acho que a produção que a Mariana faz, ela inspira muito, né? Por isso que eu queria trazer para vocês essa conversa, né? Essa explicação sobre a Agenda 2030 e os 17 ODSs. E quem não conhece, navegue pelo site, tem um material riquíssimo ali para a gente pensar nas possibilidades de fazer um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar por meio das ODSs, ok? E como eu comentei com vocês, no final do ano passado, o Núcleo Pedagógico desenvolveu 2 encontros formativos articulando as áreas de ciências humanas e ciências da natureza. No primeiro encontro, eu, o Paulo de Química, Paulinho, Juvenal de Biologia e a Márcia Zanqueira de Ciências, nós fizemos uma conversa apresentando a articulação das áreas por meio da Agenda 2030 e a relação, né, a possível relação do desenvolvimento com o currículo paulista e as habilidades que a gente tem dentro do nosso currículo. Foi uma conversa que não foi só para o ensino médio, a gente olhou para o ensino fundamental e para o ensino médio, refletindo sobre essas articulações transdisciplinares. Depois disso, né, o resultado foi bem positivo. Nós convidamos professores dos componentes curriculares das 2 áreas, então a gente tem no vídeo abaixo aí a segunda tela printada aí de 24 a 26 de novembro do ano passado, nós tivemos a participação de professores de Química, Física, Biologia, Ciências, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, então dos 8 componentes, participando e trazendo reflexões sobre a aplicabilidade de um dos objetivos da Agenda 2030 relacionado a uma habilidade do nosso currículo. Então foi uma formação bem interessante, ampliou os olhares, trouxe muitas possibilidades aí de trabalho. Então quem não assistiu, fica o convite para retomar essa formação. Na continuação do ATPC do dia 9, eu gostei muito do excerto que veio do Mohan e um outro excerto do Japiaçu, trazendo os exemplos de interdisciplinaridade. E particularmente eu gostei muito da analogia que foi feita nesse excerto do Mohan. Eu vou resgatar aqui a leitura. Olha só, a interdisciplinaridade pode significar pura e simplesmente que diferentes disciplinas
são colocadas em volta de uma mesa, como diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazerem nada além de afirmar cada qual seus próprios direitos nacionais e suas próprias soberanias em relação às invasões do vizinho. Mas interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica. Então, o nosso currículo do ensino médio, em todas as áreas, ele é interdisciplinar. Não adianta a gente querer ignorar a interdisciplinaridade no nosso trabalho, porque esse trabalho de áreas, esse trabalho onde cada componente curricular trabalha com uma única habilidade, fomenta essa interdisciplinaridade. Então, cada vez mais a gente vai estar vivendo, né, essa interdisciplinaridade de forma ativa, real, concreta, e não fica mais naqueles planos de desenvolver um projeto interdisciplinar na escola, né? Eu acho que essa é a grande mudança no nosso cenário. Exceto aqui, né, do dicionário do Japiaçu, a gente tem o seguinte: é necessário definir o que é disciplina e, na sequência, entender que as relações entre essas podem ocorrer segundo diferentes graduações: multidisciplinaridade, plurdisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. O exemplo que a gente fez lá no núcleo pedagógico são exemplos de transdisciplinaridade, né? Depois, a gente pode até ter um encontro formativo para falar um pouco sobre esses conceitos, né? Eu e o Paulinho já fizemos algumas conversas sobre esse assunto que está lá no texto introdutório, na parte geral do currículo paulista etapa ensino médio, mas eu acho que, se for oportuno, a gente resgata para alguma conversa nossa sobre esse assunto. Na sequência, foi apresentada então a metodologia ativa dos painéis integrados e foi apresentado o desenvolvimento disso por meio, né, de várias etapas. Eu não vou resgatar aqui na totalidade, mas no ATPC foi explicado assim bem pausado como é que faz cada etapa, foi explicado que tem um tema, que esse tema precisa ser articulado nos grupos e toda a dinâmica foi explicada e eu achei bem interessante. O resultado é a composição do painel virtual. Bom, agora a gente chega num outro momento, então, aqui da nossa conversa. Encerrado a reflexão sobre o ATPC do Centro de Mídias, promovido pelos profissionais da EFAP. Agora a gente vai continuar a nossa conversa analisando o nosso material de apoio, Caderno do Professor. O caminho vocês já conhecem, entre lá no site do Currículo Paulista, vamos lá naquela aba dos materiais, seleciona ensino médio e nós vamos navegar até a parte do Caderno do Professor e pegar o material de Ciências Humanas. Eu já estou com o meu arquivo baixado em PDF, todo, né, estudado e rascunhado e rabiscado, e a gente vai agora para detalhes que ficaram para trás. Então tá aqui, ó, para vocês saberem de que material que eu tô falando, essa a carinha dele quando a gente acessa. Então, lá no texto introdutório, eu comecei uma conversa com vocês e ficou combinado que no momento oportuno eu conversaria com vocês sobre avaliação, recuperação da aprendizagem. Chegou o momento, é agora. Bom, pessoal, no começo desse nosso encontro de hoje, o Arnaldo Antunes, por meio da sua canção Contato Imediato, provoca aí na gente um sentimento, né, um desejo de abdução, né, para a gente ir para um outro lugar, ser levado por um disco voador e tudo mais. Então, com a intenção de dar continuidade aí a essa reflexão, eu vou passar para vocês
um curta de animação da Pixar, Lift, acho que é assim que pronuncia. Se eu tiver pronunciado errado também, depois os universitários que me corrijam, né? Vamos assistir e depois eu quero conversar com vocês sobre as reflexões que o vídeo possibilita para trazer conexão com avaliação e recuperação. Vamos lá?
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, gente, olha só. A gente tem uma tarefa aí dada, né, na animação, que é abduzir uma pessoa. E durante essa animação, a gente vai percebendo que o alienígena encontra dificuldades para executar essa tarefa, né? E o professor dele tá ali, ó, só do lado, observando todas as dificuldades que ele vai encontrando e vai vendo que ele vai encontrando dificuldades para executar a tarefa e vai indo e deixa, né, a coisa acontecer sem o sucesso, né? Ele vê o fracasso no processo da aprendizagem porque o seu discípulo, né, o seu aluno não deu conta de executar a tarefa conforme era desejado, né? Então, vamos dizer que o menino não tirou nota na prova, né? Acontece que o vídeo ele traz pra gente umas coisas bem curiosas, né? Ele mostra pra gente o domínio, né, da técnica do professor de reverter ali o cenário caótico que foi estabelecido, né? Desfaz tudo e começa de novo. E quando ele começa de novo, ele faz uma intervenção e ele possibilita ao estudante compreender como fazer e possibilita uma nova aprendizagem, né? E é interessante porque a gente vê, né, que a coisa no final acaba que não dá certo de novo. E isso traz pra gente um pensamento. Por quê? Porque a gente precisa muitas vezes adotar outras estratégias, outras metodologias de ensino para que a aprendizagem aconteça, né? Muitas vezes a gente bate ali na mesma tecla, volta a insistir e ensinar da mesma maneira, sendo que aquele estudante ele não compreende aquela maneira, né? Então o vídeo ele traz um pouco dessa reflexão aí pra gente. Pelo menos foi essa a viagem que eu tive aí, né? Nessa abdução, nessa tentativa de abduzir um ser. E eu acho que isso traz aí pra gente uma reflexão de start para a nossa conversa. Então, vamos lá. Pegando o primeiro excerto ali, né, do nosso texto introdutório de avaliação e recuperação da aprendizagem, olha o que temos aí. O objetivo de uma questão norteadora é suscitar uma discussão produtiva entre os estudantes, o que permite o aprofundamento de seus conhecimentos. Os temas e questões geradas a partir da situação-problema decorrem do olhar específico de cada um dos componentes curriculares que a compõem a área em sua totalidade. Então, lá na nossa primeira conversa, replicando até a informação já dos ATPCs da EFAP e das aulas que têm acontecido no Centro de Mídias, a gente sabe que existe uma questão norteadora, que é uma situação-problema posta pela área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para subsidiar, sustentar as discussões durante o primeiro semestre. Então, é a partir destas reflexões que os temas vão, né, discutindo e refletindo, desenvolvendo as habilidades e os objetos de conhecimentos desejados para fazer a aprendizagem acontecer. Então, olha lá, assim, a questão norteadora não deverá limitar os objetos de conhecimento, mas expandir uma ordenação de outros temas que podem e precisam ser discutidos dentro da específica realidade do contexto escolar. Então, cada ambiente escolar tem a sua realidade, né, a sua comunidade, o seu alunado e as suas características locais. Então, a gente precisa, né, quando atua fazendo essa questão norteadora e essa situação-problema ser discutida e refletida, a gente precisa trazer esses elementos somando os objetivos de conhecimento de cada componente e ao que a habilidade requer.
Então, a gente está sempre com amplas possibilidades de promover o desenvolvimento da aprendizagem do estudante, sempre conectado à sua realidade e olhando para o que se pretende desenvolver na formação. Olha lá, quando falamos de avaliação, porque a gente ensina e depois a gente tem um processo de verificação da aprendizagem, que é a avaliação. Pensamos em um processo de pesquisar formas processuais como uma maneira de estabelecermos conexão sobre o processo de ensinar e dos resultados obtidos na aprendizagem. Só que a gente precisa refletir um pouco sobre como é que a gente de fato avalia o conhecimento, né? Como é que é esse avaliar mesmo? É só aquela prova com aquelas perguntas e respostas que vão mostrar para a gente o que de fato o meu aluno, o meu estudante aprendeu? Olha só, a avaliação dos estudantes deve concentrar-se nos aspectos qualitativos e quantitativos, visto que esse último pressupõe os critérios de mensuração de sistema, enquanto os primeiros validam o quanto os estudantes desenvolveram habilidades e suas capacidades em produzir reflexões e propor soluções, bem como se posicionarem de maneira crítica e criativa, e ainda de se situarem a respeito do desdobramento mediante suas escolhas. Gente, nesse cenário, né, e quando a gente fala, né, em quantitativo e qualitativo, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente sabe que a avaliação, ela mensura conhecimento, né? Só que não, porque dependendo de como a pergunta está colocada e dependendo de como a resposta é colocada, a gente tem aí uma subjetividade, né, nisso. Ainda mais quando a gente fala de avaliações que trazem para os estudantes, né, as questões de múltipla escolha, tem uma subjetividade tão grande ali, né, na compreensão, no chute e em tantas outras questões que é muito complexo esse cenário, né? Então a gente precisa ter um olhar atento e cuidadoso para que a gente consiga validar de fato como é que o estudante está compreendendo e desenvolvendo esses aprendizados, dessas habilidades e desses conteúdos e desses conceitos na sua vida prática, na sua vida real, né? E aí, gente, eu acho que o X da questão tá aí, né? A gente tem caminhos, a gente tem as avaliações diagnósticas que vão verificar como é que a coisa está, tem aquela que é afirmativa, que eu considero que é a avaliação mais interessante que a gente vive, que é no dia a dia, no contato, no desenvolvimento das tarefas, a gente já percebe se está dando conta, se não está dando conta, se está entendendo ou não as proposições e as propostas. E a gente tem aquela que é a que fecha, que atribui-se a nota e tudo. Então a gente precisa refletir um pouco sobre como é que esse conjunto, né, desse diagnóstico, desse processo, né, dessa avaliação em processo, avaliação formativa e mais a de fechamento, né, compõe o resultado da aprendizagem do estudante. Então, olha o excerto como é apresentado aqui. Logo, a avaliação deve ser diagnóstica, formativa e contínua, com registros constantes em ficha de acompanhamento, portfólio, webfólio, provas, entre outros registros, considerando também a participação nas atividades, a disponibilidade, o empenho, a iniciativa e a colaboração com os demais estudantes nas aulas, além das análises das produções. É desejável também que aprimorem os processos de autoavaliação.
Gente, a gente não está falando aqui só do conceitual, né? A gente está falando aqui também do atitudinal, de como é que os estudantes se relacionam e colaboram e participam desse processo do aprender. Então, a autoavaliação, que é o próximo assunto que vem aí na discussão, é um dos caminhos muito necessários e importantes para a gente conversar e entender e possibilitar que componha a realidade da avaliação nas nossas aulas, na nossa disciplina, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos recuperar alguns conceitos para a gente conversar. Ensino-aprendizagem e autoavaliação. Fui lá no Google, peguei no Dício e trouxe aqui para a gente conversar. Ensino-aprendizagem, processo pedagógico contínuo e recíproco que leva o indivíduo a assimilar, entender e colocar em prática aquilo que lhe é ensinado. Olha só. Então, a gente não tá aqui falando de um sujeito passivo que vai ficar ali, né, naquela educação bancária, né, que a gente sabe que vai só depositando conhecimento. Não é isso que a gente quer. A gente está falando de uma relação de ensino e aprendizagem. Então, a gente precisa considerar que nesse processo o indivíduo assimila e pratica aquilo que é assimilado, né? Então ele compreende e vive aquilo que é compreendido, aprendido, né? E a autoavaliação, avaliação que alguém faz sobre si mesmo, né? Um autoavaliar-se. Avaliação realizada pelo indivíduo que está sendo avaliado sobre si mesmo. É olhar para si e refletir sobre a sua aprendizagem, sobre o seu processo de aprendizagem. E quando a gente olha, né, para isso tudo, a gente percebe que há uma ruptura com uma maneira antiga de se olhar para esses processos. No ensino tradicional, a gente tinha, né, um olhar voltado para o ensino, aquele discurso onde eu estou ensinando, ele é que não está aprendendo. Isso não faz mais parte, ou pelo menos não deveria mais fazer parte da nossa atuação e da nossa realidade. Por quê? Porque a gente está falando de uma relação ensino-aprendizagem e se não está acontecendo a aprendizagem é porque o processo do ensinar não está sendo suficiente, não está atingindo e não está contemplando o seu objetivo, que é o aprender, né? Então, a gente precisa pensar que quando não está dando certo um modo de ensinar, a gente precisa pensar em outros moldes, né? Outros modos de ensinar. Então, a gente precisa ficar atento sobre isso. Olha lá, a seleção das técnicas e dos instrumentos avaliativos são de responsabilidade do professor. E digo mais, não só as técnicas dos instrumentos avaliativos, mas as técnicas e os instrumentos do ensino, né? E para tanto é preciso considerar alguns aspectos, e aí vem alguns exemplos. Qual ou quais os objetivos ponderados para o ensino e a aprendizagem referentes à aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes. A natureza do componente curricular ou área de estudo, os métodos e os procedimentos usados no ensino e as situações de aprendizagens trabalhadas. Aí, pessoal, aqui eu acho que é legal a gente conversar um pouco mais detalhadamente sobre uma questão. O que acontece?
Então, nós vamos conversar sobre uma coisa chamada planejamento, né? Plano de ensino e plano de aula. Porque eu preciso, enquanto docente, compreender todo o percurso, né? E apresentar para o estudante essa trajetória. Evidente que eu preciso saber como é que eu vou ensinar e como é que eu vou avaliar essas aprendizagens. O que é desejável, né? O que a gente entende como o melhor caminho possível? Eu vou, dentro do tempo planejado para aquele bimestre, olhar para os dias e as aulas que eu vou dar para aquela determinada turma e organizar o meu plano de ensino e o desdobramento dele nos meus planos de aula, para pensar que estratégias metodológicas eu vou utilizar para fazer aquele objeto de conhecimento e aquela habilidade acontecer, trazendo múltiplas possibilidades de aprendizagem, considerando aquele aluno que é mais visual, considerando aquele aluno que é mais auditivo, né? Considerando toda a diversidade que existe no processo de aprendizagem e já focado no que vai ser o processo da avaliação daquele processo de ensino que está acontecendo. Então, a gente já ensina com a expectativa de que como é que eu vou avaliar aquilo que eu estou ensinando para ver se o meu estudante aprendeu aquilo, né? Então, o plano de ensino e o plano de aula é essencial para que esse processo avaliativo ocorra de forma justa, né? Ocorra de forma democrática e aprecie de fato essas aprendizagens. É tão injusto quando o estudante ele não entende os processos do avaliar. Ele simplesmente está ali naquele processo sem entender como é que ele está fazendo parte daquele processo. A gente agora há pouco estava falando, né, da avaliação formativa e em processo, e o quanto que no decorrer das aulas, no decorrer dos exercícios, no decorrer das atividades, das pesquisas, das apresentações, o estudante vai demonstrando as suas aprendizagens. E como é que você, professor, considera essa aprendizagem no processo, né? Como é que você mensura isso, né? Quantitativamente e qualitativamente, para que não seja injusto lá no final do processo só considerar o resultado de uma avaliação somativa, onde é atribuído lá de 0 a 10 um conceito para ir para o histórico escolar dele, né? Para o boletim dele. Então, eu acho que aí está o X da questão. O processo do avaliar tem que ficar claro nesse combinado e a gente precisa ter um plano para isso. E o plano para isso está no nosso plano de ensino e no seu desdobramento, nos seus planos de aula. Como é que cada aula vai acontecer dentro do tempo que a gente tem para fazer toda essa aprendizagem acontecer da maneira como nós desejamos, ok? E tem mais uma coisa, se não acontecer, como é que eu recupero essa aprendizagem? Como é que eu vou fazer de outra maneira o ensino acontecer? Porque não adianta a gente repetir o mesmo método, a mesma estratégia, porque não vai dar resultado. Já não deu uma vez, vou ficar insistindo no erro, né? Então, para a gente pensar um pouco nisso. Bom, então, continuando a conversa, vamos voltar lá para a autoavaliação, que pode estar prevista no seu plano de ensino e no seu plano de aula, para que o menino vá sempre já desenvolvendo o senso crítico e pensando na importância do autoavaliar-se. No nosso documento a gente tem uma série de informações aqui que vão ajudar a gente a amadurecer essa ideia e refletir sobre o desenvolvimento da autoavaliação com os jovens estudantes. Olha lá, autoavaliação. O objetivo da autoavaliação é tornar o estudante consciente
do seu papel no processo de aprendizagem. Então, ele precisa ser crítico de si mesmo, ele precisa fazer uma análise crítica sobre a sua aprendizagem, né? Então, ele tem que ter consciência do que está acontecendo e qual que é a sua responsabilidade nesse processo. Porque muitas vezes eles não têm maturidade, né? Eu tive algumas experiências, e eu acredito que vocês também, quando a gente coloca esse processo da autoavaliação sem formá-los, né, sem orientá-los sobre isso, você chama o menino lá, como é que você se autoavalia, né? E o menino, aquele menino infernal, terrível, ou pior, ele pega e se dá 10 para se salvar, né? Não é esse o real intuito, o real objetivo do processo de autoavaliação. Então, olha lá, dessa forma, ele deve ter um momento para refletir sobre os resultados e sobre o seu comportamento, para poder avaliar o seu desenvolvimento pessoal. Uma maneira interessante de fazer acontecer essa autoavaliação, que eu também já tive experiência em sala de aula, é fazer tipo de uma ficha, um checklist, né? Para ele fazer essa autorreflexão e essa autoavaliação sobre a sua aprendizagem e os seus processos todos, né? As suas atitudes na aula, o seu comprometimento com os seus estudos e tudo mais. Olha lá, a autoavaliação deve propiciar ao estudante reflexões sobre como ele tem desenvolvido as atividades propostas e o que é preciso para aprimorar as suas atitudes e a sua aprendizagem. Dessa forma, questões sobre autoavaliação da aprendizagem devem considerar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, conforme o exemplo que segue. Então, aqui no material, a gente tem alguns caminhos que você, professor, pode adotar como estratégia metodológica, né, para desenvolver a autoavaliação com os seus estudantes. Então, olha aí as perguntas, né, para conhecimentos, para habilidades e para atitudes e valores. Procedeu a leitura dos textos indicados? Olha lá, o povo que finge que lê. Habilidades. Procurou compreender as diferentes ideias, processos e eventos da área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Procurou entender o que estava sendo proposto, né? Ou ficou lá, né? Que nem ostra em coma, esperando a aula terminar. Atitudes e valores. Participou das discussões e debates, verbalizando a sua compreensão e opinião. A gente tem as peculiaridades daqueles alunos que são muito participativos e daqueles alunos que são muito, né, contidos e tímidos, mas como é que isso fica, né? Pensar como é que fica essa participação, essa discussão, esse pertencimento às questões que são colocadas aí na área, né? Olha, outro exemplo. Conhecimentos. Realizou as pesquisas propostas e buscou o significado de palavras desconhecidas. No nosso material, pessoal, a gente tem muitas leituras indicadas e a metodologia ativa torna-se viva na medida que os estudantes vão realizando as pesquisas indicadas, as pesquisas propostas, né? O processo da investigação está muito presente no material de ciências humanas. E buscar o significado das palavras desconhecidas é uma outra questão aí também que a gente tem que fortalecer, né? Estimular o menino a fazer o seu glossário, né? O seu glossário de humanas, o seu glossário de filosofia,
seu glossário de sociologia, de geografia, de história, para que ele vá aprendendo e incorporando novas palavras no seu vocabulário, né? Então, essa responsabilidade de realizar essas pesquisas e de fazer o registro, né, de compreender e conhecer essas novas palavras, é importantíssimo. E será que ele reflete sobre isso, né? Habilidades. Comparou as suas atividades com a dos colegas e apresentou para o professor as atividades para a verificação e correção. É aquele negócio, né? Vou esconder o caderno, porque se não pedir, eu nem vou mostrar. Agora, no cenário que a gente tá, nem tanto, né? Mas era um tal de copia a lição para mostrar o caderno, quando tinha que mostrar o caderno, né? Até mesmo porque muitas vezes alguns professores adotam, né, como metodologia atribuir uma nota ao caderno para ver a organização do estudante, o comprometimento dele, né, nos registros das aprendizagens, enfim. Como é que o estudante se porta com relação a isso? Consegue se reconhecer como parte do processo histórico, né? Aquele questionamento que é muito saudável, né? E o que eu tenho a ver com isso? E o que isso vai servir para a minha vida, né? Eu acho que é uma reflexão bem interessante, principalmente dentro da nossa área de ciências humanas, porque a gente está falando de coisas que muitas vezes aconteceram e se repetem, e um texto filosófico lá da Grécia Antiga, você lê hoje e fala, meu Deus, estão falando de hoje, né? Então, é nesse sentido. Atitudes e valores. Dedica atenção às tarefas e cumpre os prazos estabelecidos. Isso aí é um gargalo, né, pessoal? Porque tem aluno que é extremamente comprometido, que tem agenda, que marca o compromisso na agenda, que não deixa de fazer a tarefa combinada para aquele dia e não perde um prazo, né? Entrega o trabalho naquela data e tudo mais. E tem o avesso disso, né? Então, é uma outra questão aí importante para a gente trazer na autoavaliação. Compreende a necessidade das tarefas e discussões e debates como parte da aprendizagem, né? Para que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que participar disso, né? Ser ativo no processo contribui em quê para a minha aprendizagem, né? Então, um pouco dessas questões estão aí para trazer à luz de como eu me autoavalio, né? Vamos lá. Na tabela ainda a gente tem o seguinte: levantou questões e procurou tirar dúvidas com os professores e colegas. Às vezes a timidez é tamanha, né, que eu não consigo levantar a mão ali e perguntar, ou então agora no ambiente virtual, mais difícil ainda, porque tem uma série de questões por trás, né, de muitas questões, né, de recursos tecnológicos, de recursos socioeconômicos e, enfim, tornou ainda mais difícil aquele que já tinha vergonha e timidez de participar e questionar. Mas às vezes ele pergunta para um amigo ou direto para o professor numa conversa particular, né? Então é interessante essa indagação. Habilidades. Procurou compreender outras formas de vida, de costumes e de produzir conhecimento. Então, é uma ampliação do olhar, né, sobre as outras possibilidades. Atitudes e valores. Levanta a mão antes de perguntar e presta atenção quando o professor e demais colegas conversam sobre as atividades propostas. Gente, essa questão aí, ela é uma formação para a vida, né, para a cidadania. O quanto que eu respeito o outro, né, o quanto que eu tenho ali a educação de pedir a palavra, falar no momento certo,
saber ouvir, esperar a minha vez de falar. Isso tudo é um preparo, né, para a vida pública, né, para a vida em sociedade. E os nossos estudantes, eles precisam pensar sobre isso. Como que está a minha postura de respeito nessa relação? Olha lá, escuta e respeita ideias diferentes das suas. Como é que você recebe aquilo que não é o seu ideal? E aí? Como é que você lida com essas diferenças? Hoje nós estamos em momentos que a gente muitas vezes é sufocado, né, pelas diferentes ideias, pelas diferenças de pensamento, mas eu preciso saber ouvir e saber respeitar a opinião do outro, que nem sempre é igual à minha. Como é que eu lido com isso, né? Eu parto para a ignorância, já vou mandando logo calar a boca, né? Não é a atitude de um valor correto de um cidadão de bem, né? A gente tem que ter sabedoria, empatia, tentar mostrar para o outro a minha ideia, o meu posicionamento, mas também respeitando o que ele pensa e o que ele acredita, né? Olha só, ainda lá na tabela. Conhecimentos. Refletiu? Buscou outras fontes para aprimorar a sua aprendizagem? No nosso material, a gente tem um monte de chamadas para o estudante ir além do que está ali proposto no caderno do aluno. No caderno do professor, a gente tem uma série de indicações de caminhos para trazer, para fortalecer, né, para subsidiar o desenvolvimento das aulas, mas no próprio material do estudante tem uma série de chamadas para ele extrapolar o material, para ele ir para fora do material e fazer novas buscas, buscar outras fontes e ser curioso, né? Eu acho que ser curioso para com os conteúdos que estão sendo ensinados nas aulas é muito interessante. Eu acho que isso contribui muito para o processo do aprender. E ele precisa saber disso, né? Pensar sobre isso, refletir sobre isso, autoavaliar-se sobre isso. Habilidades. Em que momentos empenhou-se na compreensão das diferentes formas de comunicação e exerceu protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva? Essa parte aí é interessante, porque ele precisa, né, entender que ser protagonista, né, ter autonomia para realizar as coisas, ter autoria, né, para lidar com as coisas, é muito importante, né, que é preciso sair daquela condição de submissão, de agente passivo e passar para a condição, né, de sujeito ativo, que se envolve, que compreende, que se comunica. Então é algo bem interessante e que vai além, né, da vida pessoal, vai para a vida coletiva e vai agregando muitos valores aí, né? Bom, olha lá, atitudes e valores. Organizou materiais e fontes para aprofundar algum assunto do seu interesse? Procurou auxiliar os colegas ou o professor no cotidiano das aulas? Olha ele tornando-se protagonista, olha ele tornando-se autor. Será que ele está se tornando, né? A pergunta vem para que ele reflita sobre isso, né? O quanto que ele pode melhorar sobre estas questões. Então, pessoal, continuando as reflexões, vamos voltar ali para a continuidade do texto, né? Depois do quadro, a gente tem a seguinte informação. A partir desse exemplo, cada docente deverá procurar estabelecer meios de promover entre os estudantes a autoavaliação. Essas ou outras questões, elas podem ser propostas em diferentes formatos, como múltipla escolha ou, né, de forma dissertativa, roda de conversa, entre outras, conforme cada professor entenda ser
a melhor maneira do estudante se beneficiar desse processo. Gente, o material, todo o material de humanas, dos 4 componentes, não traz em nenhum momento o engessamento das avaliações, das propostas de avaliação, das proposições de avaliação. O que existe no material são questões de Enem, né, e vestibulares que dialogam com o conteúdo e com a habilidade que ali está sendo apresentada. E esse texto introdutório, ele vem exatamente para mostrar para nós que está nas nossas mãos, está na mão do docente a construção dos processos do avaliar e do ensinar também, né? Porque a gente enxerga lá no material do estudante o conteúdo, né? O tema, a questão que precisa ser desenvolvida, pensada e ensinada e refletida e tudo mais. No entanto, o como fazer, como praticar, como desenvolver o método, né, a metodologia, a didática por trás disso tudo, está como sugestão no material do professor e cabe ao professor aderir ou não àquela sugestão, né, de como é que ele vai fazer aquilo que está no caderno do estudante acontecer. Assim como a avaliação e essa proposição de autoavaliação que está sendo aí colocada, né? Então, penso ser muito interessante a elaboração de um bom plano de ensino e de um bom plano de aula para fazer tudo isso acontecer e deixar tudo isso muito transparente para o estudante, né? Para que ele se beneficie, né, nesse processo todo do ensinar, do aprender, do avaliar, do recuperar, que daqui a pouco a gente já vai começar a falar sobre isso, e do autoavaliar-se, né? Como é que fica tudo isso? Ele precisa saber que ele faz parte desse processo, né? E que isso faz parte do processo. O material também traz para a gente a avaliação em pares. Olha como está colocado. Ressalta a aprendizagem colaborativa, uma vez que orienta para que os estudantes se avaliem mutuamente. Gente, eu preciso muita maturidade da turma para esse desenvolvimento de avaliação, porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes um, né, que tem ranço do outro, mistura tudo as ideias e isso precisa ser muito bem pontuado pelo professor. Trata-se de uma proposta em que o professor, a partir da proposição e finalização de uma atividade individual, apresenta os critérios para a validação, para que os estudantes avaliem as atividades dos pares e discutam a aplicação dos critérios nos resultados. Os critérios indicados pelo professor devem ser claros e objetivos para um feedback de fácil compreensão. Então, essa avaliação em pares precisa ser muito bem direcionada, bem explicada, porque é um processo muito interessante. Eu acho que os alunos crescem muito em fazer isso e eles gostam, mas a gente tem que tomar cuidado para que injustiças não sejam praticadas nesse processo, né? Bom, em continuação, a gente vai começar a conversar sobre recuperação. Fui lá também no dicionário, peguei o conceito de recuperação. Vamos primeiro então ali no resultado do dício. Ação ou efeito de recuperar, de voltar a ter uma boa saúde, paciente em recuperação. O estudante em recuperação, né, gente, olha lá o alienígena tentando fazer a abdução que a gente viu no vídeo. O menino alienígena não deu conta de executar a tarefa, foi um fracasso. O professor
observou, né, registrou e depois trouxe a possibilidade, né, a nova tentativa, a recuperação daquela ação. No entanto, a gente fecha o vídeo lá refletindo de que era necessário pensar em outras maneiras do ensinar, porque vocês viram que acabou que não deu certo de novo, né? A abdução não foi bem sucedida. Então, esse recuperar, eu me lembrei agora, né, daquela formação que num passado bem distante eu e o Paulinho fizemos na diretoria de ensino com os professores coordenadores sobre avaliação e utilizamos o Barriga, um autor mexicano que reflete sobre a recuperação. Ele numa entrevista faz o seguinte comentário, né? A gente não pode ficar repetindo exames sem tratar do paciente, né? Não adianta eu dar uma nova prova se eu não tratei do problema da aprendizagem, né? Porque na entrevista, o Barriga, ele fala, né, que o paciente vai e faz um novo exame clínico, mas não trata o problema de saúde. E aí não vai recuperar nunca, né? Os exames vão sempre refletir a defasagem da saúde e novas provas vão sempre refletir a defasagem das aprendizagens, né? Então, a gente precisa pensar muito bem esse processo do recuperar. Período preparatório para novos exames que um aluno reprovado tem que passar para possuir o grau ou matéria que precisa, a prova que se faz após esse. Então, o processo de recuperação da aprendizagem tem a ver com ensinar de outras maneiras aquilo que não foi aprendido. E digo mais, é avaliar de outras maneiras aquilo que não foi avaliado antes, né? Às vezes ele sabe, mas da maneira como a avaliação foi colocada, ele não conseguiu evidenciar o conhecimento que ele tinha, né? Então vamos lá agora para o texto do material. Há muito tempo já se discute o tradicional modelo de recuperação da aprendizagem, que para muitos tornou-se apenas uma nova avaliação com as mesmas propostas sobre tudo aquilo que foi transmitido e discutido em sala de aula. Porém, o objetivo da recuperação deve ser evidenciado pelo apontamento de dificuldades e necessidades do estudante e do reconhecimento de outras manifestações do saber que ele não desenvolveu a contento. É pesado. Por quê? Porque a gente trabalha no volume, né, gente? A gente olha pro todo, a gente pega aquele calhamaço de avaliações, né? Isso falando do cenário normal. Hoje a gente, no ensino híbrido e no meio da pandemia, está vivendo outra realidade e considerando outras possibilidades de aprendizagem, né? Fato. Mas olhando pro que a gente tem de vivência, né, de muitos anos, a gente faz a correção, coloca o conceito, tabula lá, né, no nosso diário, hoje virtual, né, a sede está aí com todas as mudanças que a gente está vivendo. E como é que eu vou conseguir, no processo da recuperação, ser justo na recuperação da aprendizagem daquele indivíduo X que não teve a aprendizagem de tais e tais e tais elementos, né? Então é um olhar atento, é um olhar individualizado para cada estudante, e a recuperação precisa ser sobre aquilo que ele não aprendeu, né? E eu acho que é aí que está a maior dificuldade desse processo. Por quê?
porque a recuperação ela precisa ser individualizada, porque teve um que não aprendeu uma coisa e teve o outro que aprendeu aquilo muito bem e não dá pra gente colocar no mesmo processo, né? Isso tudo. Érica, você tá maluca? O que você tá falando? Não dá pra gente fazer isso desse jeito que você tá propondo. Olha, eu tô trazendo aqui a ideia pra gente pensar na importância do olhar individualizado sobre os processos do ensinar e do aprender, dos processos do avaliar e dos processos do recuperar, tá? Então, a gente tem sim que ter um olhar atento e individualizado e a gente vai aprender a desenvolver isso na medida do possível. Eu sei que a nossa realidade é muito complexa, a gente tem salas de aula mega lotadas, principalmente no ensino médio, eu sei disso, mas a gente precisa encontrar mecanismos, maneiras de promover essa justiça no processo do avaliar e do recuperar, tá? E pra gente pensar. Sendo assim, torna-se importante realizar um acompanhamento diferenciado que se alcança cotidianamente a partir de avaliações diagnósticas, formativas e contínuas. Então, no decorrer do processo, quando eu faço a sondagem, eu já, fulano, ciclano, beltrano, já tô me situando do que o menino sabe, do que o menino não sabe. As avaliações formativas, né, em processo, é a partir das atividades que a gente vai fazendo o menino desenvolver. A pesquisa, o registro, o responda as perguntas a partir de uma leitura, o identifica uma informação no mapa a partir da análise daquela imagem, enfim. A gente precisa estar atento a todos esses sinais e considerar essas informações no processo avaliativo e no processo da recuperação, para que possamos ter clareza quanto ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. É fundamental realizar registros sistemáticos dos avanços, das dificuldades e dos obstáculos experimentados por eles. Gente, eu sei que parece uma esquizofrenia, mas é assim que tem que ser. A gente precisa ter registro sistemático. Esse registro sistemático pode ser no meu caderninho, pode ser numa planilha de Excel, pode ser em qualquer lugar que você considere interessante, mas você precisa ter o registro sistematizado e acompanhar estudante a estudante na entrega de atividades, na participação da sala de aula, no envolvimento, no desenvolvimento das atividades. Então, tudo isso precisa ser registrado, porque é somente a partir desses indicadores que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como é que a gente faz as proposições de recuperação nesse processo. Então, gente, eu sei que não é um assunto muito leve a se tratar, mas a gente precisa ter esse olhar atento, porque a recuperação deve ser tratada como um mecanismo organizado e disponível ao estudante, né? Ele mesmo precisa conseguir ter aí um papo reto, né, de trazer para você aonde é que está a dificuldade dele, o que é que ele não entendeu, né? Como é que ele vai superar essas eventuais dificuldades de aprendizagem? Você e o seu estudante precisam estar com tudo isso muito claro, né? Porque a recuperação está para resolver essas questões aí no cotidiano escolar, né? A ideia é que o menino saia apto, que ele saia sabendo, que ele conheça aquilo que a gente está ensinando. Lembramos que habilidades, conteúdos e ou atitudes não desenvolvidas podem prejudicar o desenvolvimento cognitivo e
e socioemocional dos estudantes. Por isso, pessoal, que no ATPC formativo anterior, a gente conversou muito sobre as competências socioemocionais e trouxe, né, um pouco de reflexão sobre o quanto que a gente precisa trabalhar sempre junto, né, conhecimento e sentimento, né, razão e emoção, para que a gente consiga formar cidadãos plenos, né, para que a gente consiga possibilitar aos estudantes acessos ao mundo fora da escola, que eles sejam plenos, né, de conhecimento, de atitude, de valor, de respeito, de tudo isso. O que acontece? Eu gostaria também de trazer aqui para vocês que os tempos de recuperar também devem ser compreendidos como os tempos de aprofundar para aqueles que já dominaram tudo. Então, a gente tem que ponderar na nossa construção do nosso plano de ensino, do nosso plano de aula, os momentos que está acontecendo uma retomada, para alguns está sendo possibilidade de aprendizagem, eu tenho que ter um direcionamento para os outros de possibilidade de aprofundamento, de pesquisa, de investigação, porque a gente tem dentro da sala de aula uma diversidade muito grande, né? Tem aquele aluno nota 10 e tem aquele aluno que tem defasagem de alfabetização. A gente tem isso, faz parte da nossa realidade, né? Então, a gente precisa ter isso planejado nas nossas estratégias metodológicas e nos nossos processos do ensinar e do aprender. Bom, reta final, tá, pessoal? Vamos lá. Apontados os diversos instrumentos avaliativos descritos no processo de avaliação de aprendizagem, sugerimos registrar a própria prática e, assim, elaborar novos instrumentos, novas recomendações com a finalidade de produzir entre os estudantes novas narrativas sobre a conexão entre o que foi trabalhado em sala de aula e as experiências fora do ambiente escolar, além de outros exemplos capazes de evidenciar o que foi desenvolvido no processo de aprendizagem. Esse nosso material, ele traz muitas metodologias ativas. E a gente entende que não só a produção textual ou não só a leitura e interpretação de um texto seguido, né, de responda às perguntas abaixo, são suficientes para que o processo de aprendizagem ocorra. Então, no material, nos 4 componentes, a gente encontra indicações de produção de podcast, de produção de vídeos, de produção de infográficos, de produção de folders, banners, cartazes, né, virtuais ou físicos, tudo isso para evidenciar o processo de aprendizagem que aconteceu. E tudo isso são formas de avaliar as aprendizagens, né? Um podcast bem construído, que traz a informação de forma clara e explícita. Poxa vida, quer demonstração melhor de aprendizagem do que isso, né? E além do mais, além de dominar o conteúdo, tá dominando as tecnologias e tudo mais. Então, para a gente pensar um pouco sobre todas essas questões, ter tudo isso registrado, ter tudo isso combinado, tudo isso muito claro com o seu estudante, que tudo isso faz parte do processo do aprender e do processo do ensinar e do processo do avaliar e do processo do recuperar, né? Bom, gente, por fim, lá no fim desse nosso encontro, está o fim do texto também de avaliação e recuperação da aprendizagem. Olha só o que aparece aí. A partir desses apontamentos iniciais, destacamos que para o desenvolvimento do semestre, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas deverá, ao longo das situações de aprendizagem, trazer elementos para que os estudantes possam responder
a seguinte questão norteadora: como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Gente, tem um E a mais aí no texto, depois precisamos corrigir, né? Mas a pergunta é essa, no material eu acredito que não tá com esse errinho aí. Como é que o estudante, no decorrer das aulas de geografia, de filosofia, de história e de sociologia, vão entendendo que essa pergunta, né, essa situação problema, essa questão norteadora do semestre vai sendo desenvolvida a partir do momento que ele vai desenvolvendo aquelas habilidades, né, as 8 habilidades do primeiro semestre e os objetos de conhecimento de cada componente. Por quê? Ele tem desejos e ele precisa entender como é que esses desejos são compatíveis com a cidadania, né? Porque tem uma série de questões por trás dessa pergunta, dessa questão norteadora e dessa situação problema. Porque tem coisas que eu quero, mas eu não posso, né? Não posso por quê? Porque eu não tenho condições socioeconômicas para aquilo, e isso eu tenho que saber como não me frustrar com isso, ou como que eu corro atrás para ter condição, enfim, né? Pensar sobre essa questão socioeconômica que é um gargalo na nossa sociedade, ou as questões, né, de desejos de coisas que não são legais, que não podem acontecer, né? Então, pensar sobre tudo isso, o que é ético, o que é moral, o que é justo, o que é correto, e compatibilizar isso, né, com a nossa cidadania, e como cada um dos componentes vai ajudando o menino a entender essa indagação e esse questionamento, né? Lembrei aí do Cortella falando de ética, né? Aí, mas já vai para outra conversa, senão eu vou me estender muito aqui e o ATPC não termina nunca. Então, olha só, o texto encerra falando assim: lembramos que se trata de uma primeira orientação para um trabalho em área que esperamos aprimorar ao longo do processo. Então, esse material do professor, ele tem esse texto de abertura, com essas proposições para avaliar, e na sequência, né, como a gente já navegou um pouco e vai navegar mais em outras formações, a gente tem as situações de aprendizagem, 4 situações de aprendizagem em cada componente, sempre tendo essa pergunta como um norte de reflexão e pensamento. No volume 2, o material do professor vai trazer mais informações sobre esses processos do ensinar, aprender e avaliar, e como que fica o encaminhamento para o fechamento do semestre para com essa questão norteadora que vai sendo desenvolvida, então, no decorrer dessas 8 habilidades do volume 1 e do volume 2 que está por vir, ok? Bom, eu encerro por aqui a minha exposição e gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Deixem, né, as interações, as contribuições, indicações, críticas, sugestões, é tudo muito bem-vindo sempre. Um forte abraço para todos vocês, se cuidem, fiquem bem.